tudo bem? Vamos iniciar agora a live sobre o Secaps Black. Vou aguardar só um pouquinho o pessoal ir entrando na live, para já mostrar para vocês quais os benefícios desse suplemento alimentar, quais os diferenciais dele em relação aos outros produtos do mercado. Já queria adiantar que a gente está preparando uma surpresa, né? Uma novidade muito legal para vocês. Quem estiver acompanhando a live vai ver no final que a gente trouxe, né, um incentivo a mais para vocês que estão, né, com essa decisão tomada, que estão prontos para mudar, né, o seu corpo, o seu estilo de vida, para trazer esses benefícios para vocês. Então, esperar só mais um pouco o pessoal ir entrando para todo mundo conseguir acompanhar essa apresentação. Enviando os links, né, para o pessoal, para conseguirem acompanhar. Esperar só mais um pouquinho. Hoje eu vou mostrar para vocês quais os benefícios, né, do Secaps Black, quais os ativos, os componentes que tem nessa formulação, que tornam ele um suplemento alimentar tão diferenciado, tão bom, tão eficaz para os seus pacientes. Esperar só mais um pouco, que a gente está compartilhando o link para todo mundo conseguir assistir e acompanhar. Ver aqui o pessoal que está entrando. Boa noite para todo mundo. Deixa eu ver aqui se está tendo perguntas. Enquanto o pessoal vai entrando. Charlie, a live vai ficar salva sim, viu? Vai ficar no feed do Instagram. A gente vai deixar salva. Vou esperar só mais um pouquinho. Pode começar? Aí estão compartilhando aqui os links. O pessoal está compartilhando a live para que todo mundo consiga acompanhar, para ver a novidade, né? A surpresa que a gente vai trazer para vocês hoje, para quem está decidido a mudar, né, os hábitos de vida, melhorar a autoestima, né, aumentar a autoestima. E eu já parabenizo, né, já de início, a todos vocês que estão com essa decisão tomada. Então, só aguardando mais um pouquinho para que todo mundo consiga acompanhar, né? E ver quais os benefícios que o Secaps Black tem para o seu organismo. Porque eu sei que tem muita gente que tem receio, né, de utilizar, de iniciar o uso de um suplemento, de um produto para emagrecimento, às vezes fica com aquele receio, com aquele medo. E eu estou aqui justamente para mostrar para vocês o diferencial do Secaps Black, que ele é um produto seguro. Eu, como farmacêutica, né, especialista e parceira do Secaps Black, venho aqui para justamente esclarecer várias dúvidas, vários pontos que são tão frequentes em relação ao Secaps Black. Guardar só mais um minutinho, que é o tempo que todo mundo entra e vai conseguir acompanhar a live. Boa noite a todo mundo que está entrando. Estamos só aguardando o compartilhamento do link da live para que todo mundo acompanhe. Boa noite. Se vocês quiserem compartilhar, né, com os amigos de vocês, com pessoas que vocês sabem que também estão com esse processo de querer perder peso,
de querer algo para auxiliar, compartilhem, que vocês vão ver que tem vários benefícios, né, que vão ter surpresas no final da live, e eu vou esclarecer vários pontos, várias dúvidas em relação a uma suplementação para a perda de peso e como o Secaps Black vai agir para beneficiar, para potencializar esses resultados com vocês. Já está sendo compartilhado. Agora só mais um minutinho que a gente já inicia. E durante a live, vocês podem ir anotando as perguntas, que no final da live eu vou abrir um tempinho para responder, para esclarecer alguns pontos, né, algumas dúvidas que restem em relação ao Secaps Black. Então vão anotando. Durante a live eu não vou ficar parando para responder dúvidas, mas no final eu vou selecionar algumas perguntas e vou responder aqui com vocês. Então vocês já vão anotando o que vocês têm de dúvida em relação ao Secaps Black. Boa noite, boa noite. Boa noite, Catiúça. Muito bem, vamos compartilhar o link para que todo mundo consiga acompanhar e ver os benefícios que o Secaps Black tem para vocês. Boa noite, Ivanete. Boa noite a todo mundo que está entrando. Já vamos iniciar esse momento, né? Esse momento de compartilhar conhecimento em relação a um suplemento alimentar que vai ajudar vocês nesse processo de perda de peso, de melhora da saúde intestinal, melhora do organismo. E além disso, vocês vão ver como o Secaps Black ele beneficia o organismo como um todo. O foco não é só na perda de peso, né? É na saúde do corpo como um todo. Então, aguardar só mais um pouquinho que o pessoal está compartilhando os links da live para que todo mundo consiga acompanhar. Já vão anotando as dúvidas. Durante a live, vocês, se tiver alguma dúvida, vão anotando os pontos, que no final, como eu disse, eu vou esclarecer vários pontos para vocês. Já foi compartilhado o link, né? Já deu tempo do pessoal entrar, então vamos iniciar, né? Vamos começar essa apresentação. Vou me apresentar, meu nome é Sara Simões, eu sou farmacêutica, especialista e parceira do laboratório Secaps Black. E eu estou aqui nesse momento, né, com vocês, para esclarecer vários pontos em relação ao Secaps Black, para tirar algumas dúvidas, para mostrar quais os diferenciais desse suplemento em relação até a outros produtos do mercado, porque ele veio com um diferencial, né, com benefícios tão superiores em relação ao que já tinha no mercado. Porque o Secaps Black ele veio com a suplementação, né, com a formulação que foi muito bem analisada, escolhida, estudada, para que todos os componentes estivessem presentes para trazer esses benefícios para vocês. Tanto em relação à perda de peso, como os vários outros benefícios que o Secaps Black traz para vocês. Então, meu nome é Sara Simões, sou farmacêutica, né, como eu disse, e também eu tenho uma pós-graduação em atenção farmacêutica e farmácia clínica e pós-graduação em cosmetologia e estética, que avalia justamente em relação às formulações, a parte do uso de suplementos, né, no cuidado estético, no cuidado do organismo como um todo. Mas além dessa base teórica, eu também tenho uma vivência de quase 10 anos em consultório farmacêutico, em prescrição de medicamentos e suplementos, orientação em relação ao uso com pacientes, acompanhando pacientes com doenças crônicas, né, com pressão alta, pacientes obesos em processo de perda de peso, e vários outros problemas crônicos como diabetes, né, dislipidemia, então vários outros problemas crônicos que os pacientes chegavam no consultório para avaliar, para ser acompanhado. Então, além dessa experiência no consultório farmacêutico, eu também tenho uma vivência em drogarias, né, com atendimento de clientes, de pacientes, com orientação, né, com atenção farmacêutica, que é a orientação do tratamento, do uso dos medicamentos como um todo, do uso de suplementos também, e além disso o treinamento de equipes que trabalham em farmácias, que atendem pacientes, que atendem clientes,
E, além disso, o treinamento de equipes que trabalham com o público no mercado abrangente, no mercado nacional, como o mercado digital que está inserido nesse meio, né? E um diferencial até em relação ao Secaps Black, um ponto que é muito importante vocês, né, se atentarem, é que o Secaps Black ele não é um medicamento. Ou seja, ele não trata e não cura doenças. O Secaps Black ele é um suplemento alimentar. Ele veio justamente com esse benefício dos suplementos alimentares, né? Que é nutrir, suplementar em relação ao que o seu organismo está carente, ou suplementar algo que o seu organismo já produz, mas que suplementando você potencializa os benefícios. Então, o Secaps Black, por ser um suplemento alimentar, ele pode ser comercializado em lojas de produtos naturais, pode ser comercializado no mercado digital, através de vendedores especialistas, que é justamente os vendedores do Secaps Black, são todos treinados, capacitados para atender vocês da melhor forma, para orientar da forma correta, para que todos vocês atinjam o objetivo de vocês, que é justamente mais um dos benefícios, né? Mais um dos diferenciais do Secaps Black, que você vai ter um vendedor ali orientando, mostrando para você os benefícios, quais os diferenciais do suplemento e estratégias para você utilizar da forma correta para justamente ter uma eficácia de 100% de um suplemento como esse. Então, eu sei que quem está atrás de um produto com objetivo de perda de peso, né, que é um dos benefícios do Secaps Black, tem a preocupação, né, com o excesso de peso, tem a preocupação com a gordura acumulada. E eu acho importante trazer para vocês o que o excesso de peso pode trazer para o organismo, né? Quais os malefícios, quais as patologias que um excesso de peso, um excesso de gordura no corpo pode trazer para a gente. Porque, como a gente costuma dizer, né? Obesidade, sobrepeso, né? Um corpo que está acima ali do peso ideal, não é só uma questão estética, é uma questão de cuidado com a saúde. A preocupação com isso é uma questão de cuidado com a saúde. Porque patologias, né, podem vir a aparecer justamente por causa desse excesso de peso. Como, por exemplo, eu vou citar aqui para vocês algumas doenças que podem ser associadas, né, a uma gordura em excesso no seu organismo, como dores crônicas, o diabetes pode surgir dependendo do seu corpo, né, do excesso de gordura do corpo, do seu estilo de vida. Síndrome metabólica, que é quando altera vários pontos no seu organismo, como dislipidemia, que é a alteração do colesterol, o diabetes, como eu já citei, hipertensão pode surgir, justamente porque o seu organismo está doente, está inflamado, ele está precisando de um auxílio para poder as taxas ficarem adequadas, né, ficarem ideais. Então, tudo isso acaba saindo do controle quando o seu organismo ele está acima do peso, quando a gordura está em excesso. Outros exemplos, refluxos, né, gastroesofágicos, osteoartrite, doenças renais, depressão, doenças, né, como depressão, ansiedade, podem vir a aparecer por você estar com o organismo doente, com o intestino doente, inflamado. Vocês vão perceber como é importante tratar o organismo como um todo, ter um intestino saudável para você conseguir alcançar os seus objetivos também no processo de perda de peso, além dos benefícios em relação a vários pontos, como o Secaps Black traz. Como ele aumenta foco, aumenta a concentração, dá mais energia, mais disposição para quem está fazendo uso, justamente porque ele aborda vários pontos do organismo, né, vários mecanismos, ele suplementa com vários ingredientes para trazer todos esses benefícios, porque justamente esses suplementos, esses ingredientes, eles vão agir de forma sinérgica para que você consiga alcançar seu objetivo. Cada componente ali potencializando o efeito, né, o resultado do outro, para que seu organismo como um todo tenha os benefícios dessa suplementação. Sara, tem outras patologias, né, outros processos que eu estando, né, acima do peso, eu estando com o intestino inflamado, o intestino doente, meu organismo pode apresentar, né, outras patologias, pode sim, eu vou citar aqui para vocês. Problemas de pele, às vezes você está com processos alérgicos na pele, uma sensibilidade na pele, ressecamento, acne, né, processos de inflamação da pele, podem ser justamente decorrente de um organismo doente e inflamado, decorrente do excesso de peso, né, do excesso de gordura. Fadiga constante pode ser um fator que você pode observar para quem está, né, em excesso de peso,
sente isso também. Quem está ali com o intestino inflamado sente isso também. O peso pode aumentar mais ainda por o seu intestino, né? Pelo seu intestino estar doente, o seu organismo acaba adoecendo como um todo e resulta também nesse processo de aumento do peso. Mudança inexplicável do humor, condições hormonais podem ficar alteradas. Então, vocês vão percebendo que vira como se fosse uma bola de neve. Um problema, uma patologia vai puxando outra patologia e acaba que você se vê numa situação que você tem que ter esse cuidado, né, com o corpo, você tem que evitar chegar a esse ponto para você não ficar mais doente ainda e ser mais difícil ainda de sair dessa situação. Então, por isso que a gente tem que se preocupar. Muita gente diz, tá se preocupando em perder peso só por questão estética, tá se preocupando em perder peso só para mudar, né, melhorar a autoestima porque perdeu peso. Não. A gente está falando de saúde, a gente está falando de hábitos saudáveis, para que você evite até o surgimento de várias doenças como essas que eu estou citando. E eu sei que tem muitas pessoas que já estão com alguns desses sintomas e às vezes não associou ao aumento do peso, né? Ao excesso de gordura do corpo. Então muitas pessoas, né, que fazem uso do Sekaps Black relatam justamente isso para a gente, dão esse feedback. Eu melhorei em relação às minhas taxas de colesterol. Eu melhorei, eu estava como se fosse com pré-diabetes, nas taxas ali de glicose, glicemia, glicose no sangue, né, que é a glicemia. Já ali chegando a ser pré-diabético, a diabético, mas quando eu mudei os meus hábitos de vida, quando eu fiz o uso do Sekaps Black, potencializando esses resultados, controlou em relação a isso. O processo de inflamação do corpo, diarreia, constipação, vários processos. Muita gente que usa vai percebendo uma melhora, vai percebendo os benefícios que é lançar mão de um suplemento que potencialize, que melhore esses resultados. Vou citar aqui outras patologias que vocês podem ter decorrente desse excesso de peso, decorrente desse intestino doente, inflamado. Sua imunidade fica baixa, você fica fraca, fica mais propensa, né, a processos como gripe, resfriado, seu organismo não consegue responder de uma forma melhor para infecções, patologias como essas. Você pode ter candidíase de repetição, que é muito comum, e às vezes você não associa isso a seu intestino estar doente, a seu organismo estar, né, essa gordura em excesso está causando isso. Queda de cabelo, sono de baixa qualidade, você não consegue ter um sono ideal, né, um sono completo ali na madrugada, porque justamente o seu organismo ele está doente, o seu peso não deixa você respirar direito, tudo isso vai influenciando e acaba que influencia no sono também. Deficiências nutricionais, que o seu organismo, mesmo você se alimentando, né, um exemplo, você come algum feijão, algum suplemento, né, algum alimento desse. Você come, só que o seu organismo, o seu intestino, ele não vai conseguir absorver o que ele absorveria se ele estivesse saudável. Você se alimenta, você toma nutrientes e seu organismo ele não consegue absorver porque ele está inflamado, ele está doente, ele não consegue trabalhar da forma ideal. Então você tem que ter esse processo de restauração da saúde do intestino, restauração do organismo, para começar, né, a ver os resultados, para começar a perceber essa absorção de nutrientes, essa absorção de, como exemplo, ferro, zinco, as vitaminas. Você vai percebendo que o seu organismo vai respondendo melhor a uma suplementação. Então, é justamente esse processo. Você tem que ter o cuidado com as mudanças gerais, né, em relação aos hábitos saudáveis, como alimentação, prática de atividades físicas que podem ajudar, né, nesse ponto. Ingestão de água na quantidade correta, suplementações como o Sekaps Black, que vem lhe auxiliando em relação à saúde do seu intestino, à saúde do seu organismo, ao aumento da imunidade como um todo. Porque você vai percebendo que com o uso do suplemento, várias consequências positivas vão começando a surgir. Tem pessoas que relatam que sentiam muita cólica, né, no processo ali, no ciclo da menstruação. Muita cólica, muitos efeitos, né, em relação ali ao processo do ciclo menstrual, e com o uso do Sekaps Black começaram a ver esses sintomas ficando menores, menos intensos,
você começa a passar por aquele período de forma mais tranquila. Lógico que eu não estou falando de pessoas que têm patologias associadas, né, como endometriose ou outros pontos. Estou falando de pessoas que, por estarem acima do peso, por estarem com o organismo inflamado, acaba que em algumas situações, como até no ciclo menstrual, percebe que os sintomas ficam muito exacerbados, você fica cansada, fica com a cólica intensa, e quando você começa a restaurar o seu organismo, começa a deixar ele mais saudável, você vai percebendo a diminuição, né, desses efeitos. A fadiga constante em relação né, outros exemplos. Fadiga também é um dos exemplos em relação a quem está com excesso de peso. E um ponto também que é muito importante ser citado é quem está em processo de resistência à insulina. Às vezes você não sabe, né, de pessoas que não costumam fazer exames, né, recorrentes, check-ups de exames laboratoriais, às vezes não sabe que está com essa resistência à insulina. Mas às vezes o seu organismo vai dando sinais, como gordura abdominal excessiva, uma sede excessiva, desejo excessivo por doces, você come o doce de forma descontrolada, fome após as refeições. Aqui são exemplos de sintomas de quem está com resistência à insulina. Quando o seu organismo ele não consegue responder bem, né, ali, ao controle da quantidade de insulina no organismo, você começa a apresentar esses sintomas. Então, se atentem. Por isso que eu digo, eu parabenizo quem está com essa iniciativa, quem está com essa mudança de hábitos de vida, procurando mudanças saudáveis, porque você vai percebendo, você vai vendo que todos esses pontos vão melhorar, né, em relação às taxas de colesterol, de glicose, a esse processo, né, de fome excessiva, uma fome descontrolada, uma alimentação de alimentos que não fazem bem para o seu organismo, como doce em excesso não é bom para o seu organismo, faz prejudicar, né, trazer outras patologias. Então você vai percebendo que com a mudança de hábitos, com o uso de um suplemento que potencializa esses resultados, vai melhorar muito, né, o seu organismo, o seu intestino como um todo. Então, até uma dica para vocês, quem não quer saber mais ou menos se está no peso ideal para a sua altura, eu costumo orientar vocês fazerem o cálculo, que é um cálculo universal, que é um índice de massa corpórea. Esse é um cálculo que é utilizado pelo OMS, pelo Ministério da Saúde, para justamente avaliar como é que está, né, a taxa de sobrepeso de uma região. Como exemplo, o Ministério da Saúde avalia o Brasil como um todo através de um cálculo como esse. Então, Sara, como é que eu faço para avaliar como está o meu organismo, se eu estou com um peso, né, acima do ideal em relação à minha altura? É um cálculo bem simples, depois se vocês quiserem até pesquisar na internet, vocês conseguem acessar, que é você avaliar o peso em quilos, né, dividido pela altura ao quadrado. Vocês podem pesquisar isso depois na internet e vocês vão chegar na tabelinha para avaliar como é que está o seu peso. Sara, mas avaliando só isso, eu consigo ver se eu estou saudável, se eu estou acima do peso, se minha composição corpórea está bem? Não. O IMC é só um dos parâmetros, é um dos fatores que avalia o seu organismo. Tem outros critérios que podem ser avaliados. O IMC ele é um cálculo universal, é como se fosse um cálculo básico para avaliar esse ponto. Mas você pode avaliar também circunferência abdominal, pode avaliar a bioimpedância, que avalia como é que está a gordura, né, do corpo, as taxas de hidratação, como é que está seu organismo como um todo, a gordura abdominal. Então, são vários pontos que você pode avaliar. Porque, um exemplo, uma pessoa que pratica muita atividade física, que tem uma massa muscular já aumentada, uma taxa maior do que uma pessoa sedentária, tem que avaliar outros pontos além do IMC para avaliar se está ou não com o peso ideal. Porque justamente a massa magra que tem no seu corpo pode, no cálculo desse como IMC, pode ser confundido, né, com estar acima do peso. Mas com a avaliação até com um profissional, né, com um especialista, pode ver se você está ou não nesse processo de sobrepeso, de obesidade. Mas até, assim, a gente costuma já ter uma ideia, né, de como é que está o nosso organismo. Você costuma saber, você se olhando no espelho, você tem uma ideia, uma base de como é que está seu organismo. Se está acima do peso, se está com excesso ali, né, de gordura. Até esses sintomas que eu citei, né? Se você se enquadra em algum desses sintomas, você diz, poxa,
Será que essa patologia, isso que eu estou apresentando, esse sintoma, é decorrente desse processo de perda de peso? Muitos deles sim. Então você começa a tratar isso, começa a se cuidar, que você vai ver esses benefícios. Então, como eu disse, né, é um conjunto de fatores que você tem que trabalhar para potencializar os resultados. É uma mudança de hábitos, como a gente costuma dizer. Um suplemento alimentar ele não é um milagre, ele não vai fazer você mudar completamente o seu organismo se você não tiver também outros cuidados. Você tem que ter essa mudança de mentalidade também para ter esses cuidados. E o Secaps Black ele vem justamente para lhe ajudar, para potencializar, para dar mais disposição, energia, para você conseguir ter essa mudança de hábitos. Você tem que procurar se alimentar melhor. Sara, eu não tenho dinheiro para comprar esses alimentos, para fazer dieta. Não precise, também não precisa iniciar dessa forma. Você tem um cuidado de ir evitando alguns tipos de alimentos, de ir controlando a quantidade do que você come. Isso vai ajudando muito. Você procurar comer ali frutas, legumes, introduzir na sua alimentação alimentos que melhorem mais, né, a sua saúde, que sejam mais benéficos para a sua saúde. A prática de atividade física também. Eu sei que tem gente que diz, Sara, eu quero tomar Secaps Black, mas eu não vou fazer atividade física. Eu tenho benefício, né? Eu tenho resultados com o uso dele dessa forma? Tem, você vai ter. Vai perceber que seu intestino vai funcionar melhor. Vai perceber que você vai diminuir sua gordura corporal. Vai perceber, né, que vai ter mais foco, mais disposição, mais energia. Vai diminuir sua retenção líquida. Você vai perceber esses benefícios, sim. Quando eu digo para você praticar atividade física, é para você potencializar esses resultados. Um exemplo, se com o uso do Secaps Black você perdeu 5 quilos dentro de um mês de uso, praticando atividade física, você pode potencializar esse resultado para perder, um exemplo, 10 quilos, 15 quilos. A gente tem feedbacks, a gente tem resultados desses, né? De clientes que conseguiram perder 15, 16 quilos com um mês de uso do Secaps Black. Justamente porque fez uma mudança, né, completa ali, uma mudança de hábitos de vida para potencializar esses resultados. Outros pontos que você pode potencializar, né? Melhorar a sua qualidade do sono, né? O tempo de sono. É muito importante o descanso do corpo, né? Do organismo, para que você responda às atividades, para que você consiga ter um dia mais ativo, você consiga, né, realizar suas tarefas melhores e até o processo de perda de peso também. Você descansando da forma adequada, você potencializa esse resultado. E um ponto que eu gosto de trazer, né, porque eu sei que é uma dúvida muito recorrente, é o uso de álcool. Sara, eu posso ingerir bebida alcoólica, né? Eu posso beber minha cervejinha ali toda semana, eu posso beber né, vinho, uísque, bebidas alcoólicas no geral. Enquanto eu estiver fazendo o uso do Secaps Black, pode. Você pode fazer, não vai ter nenhuma interação. Lógico que o ideal é você sempre tomar em horários bem afastados, né? Se você toma o Secaps Black em um horário, você ingeriu álcool em horários separados. Mas um ponto que eu gosto sempre de esclarecer para vocês aqui. Você pode tomar o Secaps Black e ingerir álcool enquanto está fazendo uso. Mas se você está em processo de perda de peso, você tem que ter a consciência que o álcool ele prejudica esse processo. Ele retarda esses resultados, né? Porque o álcool ele acaba trazendo junto com ele retenção líquida, a perda da gordura vai ser dificultada, né? Acaba acumulando mais gordura com o uso do álcool. Então, são hábitos que você tem que entender que você mudando, né, esses hábitos, você dando uma reduzida ali na ingestão de álcool, dependendo da quantidade que você toma, você dá uma diminuída para você potencializar os resultados, para você ver como vai ser mais rápido, né, esse processo de perda de peso. Se você estipula uma meta, dentro de 6 meses eu quero perder tantos quilos, você vai perceber que mudando esses hábitos, você vai potencializar, você vai chegar ao seu objetivo de forma mais rápida. Então, é como eu costumo dizer, né, não é o peso que você perde, é a saúde que você ganha. E nós, né, da equipe Secaps Black, a gente gosta muito de mostrar justamente esses benefícios para vocês. Que não adianta chegar e dizer, tome esse suplemento alimentar, que você vai ter todos os objetivos, não vou lhe orientar quais são os benefícios, não vou lhe orientar a forma de uso correta. Não é assim que a gente trabalha orientando
para que você alcance os seus objetivos. E a gente fica feliz com esse retorno. Com o retorno ao feedback, as fotos que vocês mandam para a gente. Porque é justamente o Secaps Black ele foi pensado, ele foi analisado, né? A sua formulação foi toda estudada para que vocês conseguissem obter os seus resultados da forma mais rápida possível, da forma, né, potencializada, para vocês conseguirem ter essa autoestima, essa composição corpórea tão desejada, né? Que vocês tanto buscam. E eu sei que muitas pessoas já tentaram outros tipos de tratamento, já gostam de analisar, né, em relação a concorrentes, a formulação, já usaram, né, várias coisas, já lançaram mão de vários produtos e às vezes ficam frustrados, né, com os resultados, justamente por não usar da forma estratégica, por não serem, né, componentes adequados para aquele processo. Então aqui, com o uso do Secaps Black, você pode ter a certeza que você vai sim alcançar os seus resultados, porque você vai seguir, né, o uso da forma estratégica, da forma correta, né, para você alcançar os seus resultados, porque a composição do Secaps Black ela é diferenciada. São 15 ingredientes, né, que juntos vão potencializar todos esses resultados para vocês, aumentando massa magra, diminuindo gordura, aumentando seu foco, sua concentração, sua energia, diminuindo sua saciedade. Então, aquela vontade de comer em excesso, você vai perceber que vai diminuir. Você vai conseguir controlar mais ali a quantidade do que você come, justamente porque é um suplemento, né? O Secaps Black é um suplemento que pensa no organismo como um todo. Sara, eu consigo ter um processo de emagrecimento, né? Eu sou obesa. Eu consigo ter um processo de emagrecimento sem cuidar do meu intestino? Não consegue. Você tem que tratar o intestino, né, o seu organismo como um todo, para ter esse processo de perda de peso da forma ideal, da forma correta. E o Secaps Black, ele pensa justamente nisso. Ele cuida da saúde do seu intestino, né? Quem tem processo de constipação, de diarreia, até hemorroidas mesmo, né? Às vezes ali por ter fezes muito ressecadas, ter esse processo, né, de evacuação muito dolorido, vai perceber que com o uso do Secaps Black você vai ter benefícios, vai ter melhores resultados em relação a isso. Porque é um suplemento que pensa na saúde intestinal. Quando a gente fala de um intestino saudável, a gente fala de fezes no formato saudável, né, numa composição saudável. Tem que estar, para não estar ressecado, né, uma suplementação à base de fibras que melhora o funcionamento do intestino. Então o Secaps Black ele pensa como um todo, aumentando sua imunidade, né, trazendo todos esses benefícios para você conseguir ter esse processo de perda de peso de forma saudável. Justamente porque o Secaps Black ele é um suplemento 100% natural. Os critérios para a fabricação dele, né, foi muito bem analisado. A Anvisa, né, regulariza, avalia tudo, né, a fabricação é toda regularizada com os mais altos padrões de fiscalização, justamente para que vocês obtenham um suplemento, um produto seguro e eficaz para o que se propõe a fazer, que é justamente perda de peso, aumento da saciedade, mais foco, mais concentração, mais força para vocês realizarem suas tarefas, né? Atividades físicas, para dar mais energia, diminuir apetite, diminuir retenção de líquidos. Então, até eu vou citar aqui separei aqui alguns ingredientes para vocês. Como eu disse, são 15 ingredientes presentes no Secaps Black. Então, eu separei alguns componentes, né, alguns ingredientes para citar para vocês, justamente por alguns, né, ser alvo de muitas dúvidas, né, de algumas pessoas perguntarem sobre esses ingredientes, perguntarem em relação à composição do Secaps Black. Então, eu separei alguns ingredientes para trazer para vocês, para mostrar os benefícios, de onde vem esse benefício que o Secaps Black ele dá mais saciedade, de onde vem, né, esse benefício que o Secaps Black ele aumenta minha força, aumenta minha resistência e minha massa muscular. Então eu vou citar para vocês alguns de forma bem breve, bem direta, para que vocês entenderem, porque é muito importante quem vai fazer uso de medicamento, de suplemento, de qualquer produto, você entender o que você está utilizando. Porque se você não acredita no que você está utilizando, é muito difícil de você seguir com o tratamento da forma ideal. Então você tem que entender os benefícios, entender as estratégias de uso, para que você consiga fazer uso
da forma correta para que você consiga ter os benefícios tão almejados, né? Que você alcance e atinja as suas metas. E é por isso que no final da live, quero que todo mundo preste atenção, né, nesse ponto, no final da live eu vou trazer para vocês uma surpresa, né, algo que a equipe Secaps Black preparou para vocês, justamente para incentivar o uso do suplemento, para incentivar essa mudança de hábitos de vida, para vocês perceberem como com o uso do Secaps Black vocês vão conseguir alcançar suas metas, vocês vão conseguir diminuir esse excesso de peso, sair desse grau de obesidade, ter uma composição corpórea saudável e evitar várias patologias que essa gordura em excesso acaba trazendo para o organismo, né? Então, só citando para vocês aqui, são 15 componentes. Eu vou citar todos esses 15 componentes que tem e vou explicar mais ou menos em relação a alguns deles. No Secaps Black tem cálcio, que é um mineral essencial para o organismo. Tem quitosana, espirulina, chia moída e inulina. Sara, esses componentes são exemplos de quê? Eles são muito ricos em fibras alimentares. E por que é importante ter fibras alimentares em um suplemento que visa, né, a perda de peso, que visa melhorar a saúde do intestino como um todo? Gente, as fibras, elas são essenciais, né, para esse processo de perda de peso, porque ele restaura a saúde do organismo, restaura a saúde do seu intestino. Além de diminuir a absorção de gordura, né, no seu corpo, diminui a absorção de glicose no seu corpo, ou seja, vocês vão percebendo que são componentes, né, que são benefícios que ajudam a controlar quem está com colesterol alterado, ajuda a controlar quem está com a glicemia alterada, e também as fibras, elas ajudam no processo de digestão. Então, a frequência de evacuação, em relação à composição das fezes, que tem muita gente que tem receio, né, de falar sobre esse assunto, mas, gente, as fezes, elas mostram muito como é que está a nossa saúde intestinal. E se elas estão ressecadas, se elas estão diarreicas, elas mostram que algo não está correto no nosso intestino. Porque, para vocês entenderem, o intestino ele é considerado hoje como o nosso segundo cérebro, por ele ter centenas de milhares de neurotransmissores nele. Tudo que acontece no intestino, o organismo como um todo sente. Se você está com o intestino inflamado, patologias podem aparecer no seu organismo. Então, a gente tem que ter cuidado no intestino para a gente ter um processo de saúde, né, do organismo como um todo. Então, nesses componentes, né, como eu citei, são muito ricos em fibras. E justamente pelo Secaps Black ser muito rico em fibras, que é importante que você ingira água da quantidade correta. Como eu disse, né, no início, os hábitos saudáveis que você deve ter para potencializar os resultados, um deles é a ingestão de água na quantidade correta. Porque se você não beber água na quantidade correta, o processo de constipação, de ressecamento das fezes, de um mau funcionamento do intestino, ele pode acarretar, né, pode prejudicar esse processo. Assim como também a pele, né, os órgãos, tudo vai ficando prejudicado se você não ingerir água na quantidade correta. Mas se você está fazendo uso de um suplemento à base de fibras, você tem que lembrar mais ainda de ingerir água na quantidade correta, para que você consiga ajudar, né, favorecer esse funcionamento correto do organismo, para que essas fibras elas consigam agir da forma correta, para que seja 100% eficaz para o seu organismo. Outros componentes que tem, né, na formulação, tem psyllium também, que é muito rico em fibras, tem cafeína, tem zinco na formulação, ele é muito rico também em aminoácidos, arginina, tirosina, a carnitina, que é a junção de 2 aminoácidos, tem picolinato de cromo, que tem um benefício muito interessante, que ele inibe a vontade de comer doces. Então, vocês que têm, né, essa compulsão de comer doces, que estão nesse processo de diminuir os carboidratos na alimentação, o picolinato de cromo ele vai vir justamente com esse benefício. Por isso que foi tão importante ter ele na composição, para trazer esses benefícios de inibir essa compulsão, né? Diminuir essa compulsão por doce e você conseguir diminuir o máximo possível de carboidrato na sua ingestão. Lógico que você não vai cortar os carboidratos, eles são necessários para o nosso organismo, mas em excesso acabam fazendo mal, né? Prejudicam o nosso organismo. Tem também na composição café verde, transreveratrol, laranja-moro, que são potentes antioxidantes.
que é muito importante ter antioxidantes numa formulação como essa, num suplemento como esse, porque os antioxidantes, eles retardam o envelhecimento celular como um todo, dos órgãos, da pele, do cabelo. Então, a partir do momento que você faz uso de um suplemento como esse, você vai percebendo os benefícios em relação ao seu organismo, como em relação ao funcionamento do seu intestino, em relação à sua pele, cabelo, tudo vai ficando melhorado, facilitado, né, em relação ao uso desse suplemento. Então, alguns desses componentes eu vou falar de uma forma mais direta, né, em relação a eles. Eu citei aqui todos os componentes que tem na formulação, que são 15 ingredientes, mas algum deles eu vou trazer até algumas informações bem interessantes, porque eles foram escolhidos, porque foi tão essencial ter eles na composição. Os 15 são muito importantes, né, cada um ali na sua função, mas eu trouxe alguns até para vocês verem como foi interessante ter eles. Como exemplo, a quitosana e a espirulina. Gente, a quitosana e a espirulina é um dos exemplos da formulação de alimentos funcionais. Eles são considerados como alimentos funcionais pela Anvisa. E o que significa ser um alimento funcional? É um alimento que, além do benefício, né, além do que ele se propõe de nutrir o organismo, né, é um nutriente para o organismo, ele também beneficia em relação à sua saúde. Pode prevenir em relação a doenças crônicas, melhora em relação à sua imunidade, melhora em relação à saúde do seu intestino. Então, traz vários benefícios além da nutrição. E um ponto bem interessante em relação à espirulina é que, além de fibras, né, na composição, ele tem um alto teor de proteínas, vitaminas e minerais. Ou seja, é considerado como um alimento completo. Até pela OMS, é considerado como um alimento do futuro, porque ele é muito rico nesses ingredientes, né? nesses componentes. Proteínas, vitaminas, fibras e minerais. É considerado um alimento completo. E além disso, um ponto bem legal, né? Que é por isso que foi tão analisado, tão assim, as pessoas que analisaram, todos os estudiosos que analisaram, né, os pesquisadores em relação ao Secaps Black, ter a espirulina foi muito importante justamente por ela ser rica, ela ser completa. Além dos benefícios em relação ao emagrecimento, ela traz os benefícios em relação à imunidade, à suplementação de vitaminas, de minerais, fortalece o seu organismo como um todo. E até é bem legal isso, a espirulina ela foi aprovada pela NASA como um suplemento nutricional em viagens espaciais. Ou seja, os astronautas, eles utilizam espirulina como alimentação, né, nas viagens espaciais, justamente por ela ser tão completa. Uma pessoa que faz uso de um suplemento à base de espirulina, ela fortalece o organismo como um todo. Por isso que ela é muito utilizada para atletas, é uma suplementação muito utilizada para atletas, melhora o desempenho físico, aumenta a força, aumenta a resistência muscular. É muito utilizada em quem está em processo de dieta alimentar, né? Quem está ali tirando vários... reeducando a alimentação, a espirulina ela vem para potencializar os resultados. Por isso que foi tão importante ter ela na composição. Trazer outro componente aqui que é muito importante, né? Que eu citei, a chia moída, que é um exemplo que é muito rica em fibras, mas além das fibras é também muito rica em ômega 3. Sabe qual a importância de ter um componente, né, uma fibra dessa, que é muito rica em ômega 3? Gente, ômega 3 ele é um anti-inflamatório natural. Ou seja, traz os benefícios de desinflamar seu corpo de forma natural. Como a gente sabe, o excesso de gordura, ele acaba inflamando o organismo como um todo. O seu intestino fica inflamado, as articulações ficam inflamadas, os órgãos, né, o corpo como um todo, ele fica inflamado. E o ômega 3, ele vem beneficiando justamente isso, vai desinflamando o seu organismo, vai controlando as suas taxas de colesterol. Que o ômega 3 ele tem um benefício de diminuir o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom, controlar ali os triglicerídeos. Então é muito importante ter um componente desse numa formulação como o Secaps Black. E além do ômega 3, já as fibras, a chia moída também é muito rica em proteínas e antioxidantes. Vocês vão perceber que muitos componentes, né, eles acabam girando muito em torno de uma suplementação completa. Muitos têm antioxidantes, né, os ingredientes têm antioxidantes na composição, tem fibras, tem proteínas, tem vitaminas, nutrientes que beneficiam o nosso corpo justamente nesse processo de perda de peso.
melhorando o sistema imunológico, melhorando o organismo como um todo. O piscinho, né, como eu disse, é muito rico também em fibras, ele ajuda justamente nesse processo de digestão, de melhora da evacuação, para que você tenha um intestino saudável e consiga obter os resultados em relação ao seu organismo, nesse processo de perda de peso. Uma outra fibra que é muito importante, né, nessa suplementação, Sara, por que foram escolhidos vários componentes, né, vários ingredientes à base de fibras? Por que não foi escolhido só uma? Justamente porque cada um desses ingredientes que foram escolhidos foi porque, além de ter fibra na composição, tem também outros componentes que trazem mais benefícios, que potencializam os resultados. Como eu disse, a chia moída tem ômega 3 na composição, a espirulina ela é completa, tem nutrientes, tem fibras, tem minerais, tem proteínas na composição. Uma inulina dessa, ela, além de ter os benefícios da fibra, ela também é considerada um pré-biótico. Sabe qual é o benefício de ter um pré-biótico numa composição, num suplemento como esse? Gente, pré-biótico é um alimento que atua, né? Um alimento que a gente ingere no suplemento, que atua como um alimento para as boas bactérias do intestino. Quando a gente ingere e esse alimento, esse nutriente chega no intestino, ele vai alimentar as boas bactérias. Então, quando tem, né, uma maior quantidade de boas bactérias em relação às bactérias que são maléficas para o nosso intestino, então elas conseguem ali manter o equilíbrio da flora bacteriana intestinal, conseguem fazer com que seu intestino trabalhe da forma correta, né, funcione da forma correta. Porque se o seu intestino ele não está funcionando da forma correta, pode ter os processos de diarreia, pode ter os processos de constipação, o seu intestino inflamado, né, pode trazer outras patologias, né, o descontrole em relação à glicemia, à gordura, tudo pode envolver quando o seu intestino está doente. Então, uma fibra alimentar dessa que traz esse benefício de prebiótico, então ele vai potencializar, vai melhorar a composição da sua flora bacteriana intestinal, né, vai melhorar a saúde do seu intestino. E além disso, também a inulina ela tem um benefício de melhorar, aumentar a absorção de nutrientes. Então, você que está em tratamento de... Sabe, eu costumo ter recorrência de anemia, eu me trato muito para anemia, né? Eu tenho uma facilidade de anemia. Ou não, não tenho essa facilidade, mas atualmente eu estou nesse processo, né? De anemia, de carência de nutrientes. Um suplemento desse, que além de vitaminas e minerais, ajuda na absorção, ele é um grande aliado no seu tratamento. Você, além daquela suplementação ali que o médico lhe passou, né? Suplementação de ferro, até outros componentes que são prescritos para um tratamento de anemia, você também pode lançar a mão, né? Utilizar um suplemento que potencialize esses resultados, melhore esses resultados. Um outro componente, né, que eu até citei anteriormente, é a cafeína. A cafeína, ela é um alvo de muitas dúvidas, né? Muitas pessoas têm dúvidas em relação até ela na composição. Para quem entrou agora, né, entrou já com a live em andamento, só me apresentando novamente, meu nome é Sara Simões, eu sou farmacêutica, especialista e parceira do laboratório Secaps Black, e eu estou aqui para orientar vocês, né, em relação a esse suplemento, mostrar quais os benefícios, para que vocês utilizem ele da forma correta, para que vocês entendam a composição dele e vocês consigam atingir o objetivo de vocês, né, do processo de perda de peso, o processo de melhora da saúde do intestino, aumento de foco, de força, de concentração, para que vocês tenham benefícios no seu organismo como um todo. Então, eu estou aqui agora orientando em relação à composição desse suplemento, né, citando em relação aos componentes, e eu vou falar agora sobre a cafeína. A cafeína, ela tem uma ação estimulante no nosso organismo. O uso dela, né, ela tem uma ação termogênica, ela favorece a queima de gordura, acelera o nosso metabolismo. Então, por isso, ela é muito utilizada no meio esportivo. É um dos suplementos mais utilizados no meio esportivo, justamente por melhorar a performance esportiva. E ele, além disso, né, da ação termogênica, a ação de acelerar o metabolismo, ele também posterga a fadiga. E o que é postergar a fadiga? Ele dá mais resistência. Você consegue praticar atividades físicas mais intensas sem ter fadiga, sem ter o cansaço, né, a falha muscular. Você consegue finalizar ali um exercício de forma mais tranquila, sem tanto esforço físico.
Por isso que é tão importante ter um suplemento desse, um componente desse, num suplemento como o Secaps Black. Sara, mas eu não me considero, né? Não estou com sobrepeso, não sou obesa, e vendo os benefícios do Secaps Black, eu queria utilizar. Se eu utilizar, eu vou perder minha massa magra, eu vou emagrecer mais ainda do que eu, né, do que eu já sou, né? Já sou magra, eu vou perder mais peso ainda? Não. Na composição, a formulação do Secaps Black, ela traz sim os benefícios para quem está em processo de perda de peso. Você vai conseguir acelerar seu metabolismo, queimar gordura, reter líquidos, todo esse processo, né, de energia, foco. Só que quem está, né, já no peso ideal, na quantidade de gordura ideal, você vai ter sim todos esses benefícios do Secaps Black, mas se você não tem gordura em excesso, não se preocupe, que você vai manter ali o seu organismo, né, as suas taxas de gordura, deixando o mais saudável, né, que o seu organismo possa vir a ter, mas também vai favorecer o aumento de massa muscular no seu organismo, vai favorecer o aumento de foco, de força, de energia, de concentração, de resistência, até para você realizar suas atividades diárias. Tem muita gente que, como a gente costuma dizer, né, os falsos magros. Na composição corpórea tá ok, né, ali o peso em relação à altura tá ok, mas às vezes suas taxas de colesterol estão alteradas, suas taxas de glicemia estão alteradas, né, seus nutrientes estão numa quantidade abaixo do normal. Então, uma suplementação dessa favorece muito, potencializa muito os resultados. Pessoas que têm ali um intestino que tende a não ser saudável, a ser desregulado, uma flora intestinal desregulada, o Secaps Black ele vai lhe ajudar em todos esses fatores. Mas, até voltando aqui em relação à cafeína, um ponto que muitas pessoas têm dúvida é em relação ao uso em hipertensos. Gente, a cafeína ele é um suplemento que ele pode ser utilizado isoladamente em uma concentração. Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Quando vocês pegarem, né, a embalagem de vocês, do Secaps Black, vocês vão perceber que a concentração de cafeína que tem são 76 miligramas. Uma suplementação isolada de cafeína pode chegar a 400, 500 miligramas de cafeína. Você tomando só cafeína. Então, essa concentração ela é totalmente contraindicada para hipertensos. Mas no caso do Secaps Black, que tem a concentração de 76 miligramas, que corresponde a mais ou menos uma xícara de café, ela não vai prejudicar quem é hipertenso. Mas eu estou falando em relação aos hipertensos. Vocês têm que prestar atenção nesse ponto, que é uma dúvida muito grande em relação, né, aos clientes, em relação aos nossos, que trazem para os nossos vendedores, né? Se você for um hipertenso que faz uso do seu medicamento, que é acompanhado por um médico, sua pressão está bem controlada, você pode sim fazer uso do Secaps Black, que essa concentração de cafeína, ela não vai alterar a sua pressão. Mas se você for um hipertenso, sabe que é hipertenso, não se trata, não faz acompanhamento com o médico, não toma medicamento, você não pode tomar o Secaps Black, porque como sua pressão já está descontrolada, você não pode fazer uso de nenhum suplemento, de nenhum medicamento que possa vir a alterar a sua pressão, já que ela já está descompensada. Você tem que primeiro procurar um médico. E em outra situação, se você for hipertenso, faz acompanhamento com o médico, só que sua pressão é difícil de ser controlada, é uma pressão que tende a ser descompensada, eu oriento você a pedir a orientação médica, né, a perguntar ao seu médico se você pode ou não fazer uso, porque aí o médico vai ficar acompanhando o seu processo, né, de uso do suplemento e dos seus medicamentos. Mas se você, né, só reforçando, é um hipertenso que se trata, faz acompanhamento médico e sua pressão é normal, o medicamento consegue estabilizar a sua pressão, você pode tomar o Secaps Black tranquilamente. Porque essa concentração que foi colocada, né, na composição é uma concentração segura e eficaz. Ela não vai alterar a pressão, né, de nem quem não é hipertenso e nem quem é hipertenso que faz uso de medicamento e mantém ela controlada, a pressão controlada. Então, você pode fazer uso, que é uma concentração eficaz e segura para você. E por que a cafeína não vai ter esse efeito, né, assim, prejudicial para quem é hipertenso que está mantendo a pressão controlada? Gente, a cafeína,
Ele é um ingrediente que ele tem uma absorção muito rápida. O que significa uma absorção rápida? É quando a gente ingere e rapidamente ela chega na nossa corrente sanguínea, que é em média de 15 a 30 minutos. Então, depois que ela chega na nossa corrente sanguínea, ela é excretada, né, eliminada do nosso organismo, em média depois de 3 horas. Então, dentro de 3 horas, a cafeína ela já foi eliminada do nosso organismo. Ou seja, não é um ingrediente que se acumula, né, que vai se acumulando ali no corpo e trazendo efeitos colaterais em relação a essa suplementação. Ela tem um efeito rápido. Por isso que até a gente orienta usar o Secaps Black como um pré-treino. É muito bom você utilizar antes do treino, porque assim que você vai treinar, você consegue perceber esses efeitos termogênicos, esses efeitos em relação ao retardamento da fadiga muscular, aumento de resistência, com o uso do Secaps Black, justamente porque tem essa cafeína presente na composição. Então, mais uma vez reforçando, podem tomar tranquilamente ele, sem essa preocupação por ter a cafeína na composição, né? Por achar que vai interferir na pressão, achar que vai prejudicar em relação ao tratamento, né? Até o seu treinamento. Tem gente que pergunta se quem está em processo de emagrecimento pode tomar cafeína. Pode sim, ela vai ajudar na queima de gordura, vai ajudar nesse processo de aceleramento, né? Acelera o seu metabolismo, favorecendo a queima de gordura. Deixa eu ver aqui até outro componente para trazer para vocês em relação aos benefícios. Ó, a arginina, um dos aminoácidos que tem na composição. É bom citar ela também porque a arginina é um aminoácido não essencial. O que significa aminoácido não essencial? Que o nosso organismo ele já produz, só que é muito interessante a gente suplementar para potencializar os seus resultados, né? Os seus efeitos. E o que a arginina faz no nosso organismo? Ela age na queima da gordura. Ela age na queima da gordura, desenvolve mais massa muscular, diminui fadiga muscular. Então, vocês vão percebendo que vários componentes vão agindo ali de forma sinérgica, potencializando os efeitos, né? Potencializando os resultados. Ela também é muito bom para aumentar a imunidade, para proteger o fígado, ele é um hepatoprotetor, desintoxica o organismo, que também é muito bom nesse processo de diminuição da retenção líquida, de diminuição de gordura do corpo. Um outro componente, né, que tem na composição do Secaps Black é a carnitina. Gente, a carnitina ela é a junção de 2 aminoácidos, que tem uma ação também na performance esportiva. Ele melhora a performance de quem está praticando atividade física, mas se você não está praticando atividade física, ela também tem um benefício, né, de queima de gordura. E como é que ela funciona? Ela utiliza gordura como fonte de energia para as células. Ou seja, são 2 benefícios em um. Além de trazer, né, energia, trazer essa energia para as células, para as suas atividades físicas, para as suas atividades diárias, né, em relação a estudo, em relação a trabalho, mas também em relação à atividade física, ela traz esse benefício da energia para as células, queimando a gordura. Ou seja, diminui a quantidade de gordura do corpo e libera energia para as células. Por isso que é muito importante ter ele também na composição, porque ele potencializa esse processo, né, da queima de gordura para ser utilizado até para gerar energia para as nossas células, para as nossas atividades diárias. Um outro aminoácido que está presente, né, na composição, que eu trouxe aqui para vocês, é a tirosina. Por que foi tão importante ter a tirosina na composição? Como eu já citei, a arginina, né, a carnitina, que é a junção de 2 aminoácidos, eles são muito potentes na queima de gordura, no processo de perda de peso, aumento de massa muscular. E a tirosina, diferente delas, em relação a esse ponto, né, um benefício a mais que ela tem, ela ajuda na síntese de hormônios, de neurotransmissores no nosso organismo. Um deles é a dopamina. Sabe o que é a dopamina? A dopamina é considerada o hormônio da felicidade. Ou seja, ele potencializa, né, a ação da dopamina, que é muito bom para o humor, para o comportamento, né, para o controle de comportamento, para o movimento, para você conseguir ter mais energia, né, ter mais disposição para realizar suas atividades, motivação, né, esse hormônio está relacionado com a motivação, qualidade do sono, ele melhora o seu sono e também a sua atenção, ou seja, foco, concentração, motivação para realizar suas atividades. Através desse suplemento você também vai perceber que é justamente o benefício que vem também
através da dopamina. Como eu já citei, né, aqui está na sequência o cromo, ele inibe o apetite por doces. Então, além desse benefício, né, de controlar a compulsão alimentar, ele também ajuda no processo de ganhar massa muscular, perder gordura, mais um outro componente que ajuda nesse processo, né, de perda de peso de forma saudável. E outros componentes que tem na composição, como eu até citei para vocês, né, o café verde, que ele é muito rico em ácido clorogênico. Para quem não sabe, né, o café verde é o café como nós conhecemos, mas antes do processo de queima, de torrefação, para produzir a bebida café. Então, antes desse processo de queima, ele tem vários componentes. Depois da queima, né, da torrefação, só resta a cafeína ali no café, que é justamente o que é ingerido, né, na bebida, no líquido café. Então, o café verde ele é muito rico em ácido clorogênico, que ele é um potente antioxidante, que assim como o ácido clorogênico, um outro componente que tem na formulação o transreveratrol e a laranja-moro. São todos eles muito ricos em antioxidantes, que vão trazer esses benefícios, né, para a pele, para os órgãos, para esse processo de retardamento do envelhecimento das células, melhora, né, o aspecto dos órgãos, o funcionamento dos órgãos, melhora o aspecto da pele, dos cabelos. Então, muita gente que faz uso do Secaps Black dá esse feedback pra gente, né? Diz que percebe uma melhora também no crescimento do cabelo, percebe uma melhora no aspecto da pele, justamente porque é um suplemento completo, que ele cuida do organismo como um todo, né? Do intestino, dos órgãos, do funcionamento do fígado, funcionamento do seu estômago, aumenta a sua imunidade, tudo isso para você conseguir atingir os seus objetivos que se propõe, né? Para você conseguir atingir as suas metas. Então, orientando, né, agora a parte estratégica de uso do Secaps Black, que é muito importante vocês saberem, né, a forma certa de utilizar, a forma correta e orientada para que vocês consigam atingir os seus objetivos. O Secaps Black, quando chegar na sua casa, você vai perceber que ele tem 60 cápsulas. Todas as embalagens, elas contêm 60 cápsulas. E quantos dias dá essa embalagem? Dá para 30 dias. Porque a orientação é que você faça o uso de 2 cápsulas ao dia. E como é que eu vou fazer o uso dessas cápsulas, Sara? Como é que vai ser essa quantidade de ingestão por dia? A orientação, né, até do fabricante, da formulação do Secaps Black, é que se utilize 2 cápsulas ao dia, que pode ser feito uma antes do café da manhã e uma antes do almoço, até em relação às principais refeições que vocês tiverem. Isso vai também de acordo com a sua rotina. Sara, eu trabalho na madrugada, eu posso tomar um antes do jantar? Pode. Você vai adaptar, né, o uso do suplemento de acordo com a sua rotina. Mas dando um exemplo, né, mais comum, né, de uso, você vai utilizar uma antes do café da manhã e uma antes do almoço, ou as 2 cápsulas juntas, que pode ser tanto antes do café da manhã, tanto antes do almoço. Sara, por que antes da refeição? Porque tomando antes da refeição, você vai potencializar os efeitos do suplemento. Potencializar em relação à ação das fibras, em relação à ação da arginina, que são também componentes que precisam que seu estômago esteja vazio para que eles trabalhem da forma mais adequada, né? Até no processo de saciedade, faz o uso da forma correta do suplemento. Sara, mas eu posso fazer o uso de 3 cápsulas, 4 cápsulas? Não. Essa quantidade de 2 cápsulas é a quantidade segura e eficaz para que você consiga atingir os seus resultados. Se você utilizar a mais do que foi estudado, né, foi analisado para ser seguro para você, pode vir a ser tóxico para o seu organismo, pode vir a fazer mal para o seu organismo. Então, o ideal é que você utilize da forma orientada, né, pela equipe do Secaps Black, pelos fabricantes, para que seja seguro e eficaz para você. Mas tem uma estratégia que você pode utilizar, que é tomando uma quantidade menor. Em que situação, Sara, eu posso tomar só 1 cápsula ao dia? Quando você vai iniciar o uso. E essa orientação é para aquelas pessoas que nunca fizeram uso de suplemento, nunca fizeram uso de fibras, né? Nada à base de fibras, nada à base de aminoácidos, termogênicos. Eu nunca tomei isso, Sara. Eu posso iniciar quando a dosagem é menor? Pode. Isso é até muito frequente, né, em tratamentos até de uso de medicamentos. Inicia-se, né, pessoas que vão utilizar um medicamento de uso mais contínuo, de um uso mais prolongado,
inicia-se o uso com a dosagem menor. Depois de um certo tempo, que pode ser uma semana, 15 dias, um mês, dependendo do medicamento, do tratamento, vai aumentando a dosagem. No caso do Secaps Black, o que eu oriento? Você nunca fez uso de nenhum suplemento, nunca fez uso, né, de nada do tipo, né, nada, nenhum termogênico, nada que tenha os componentes como o Secaps Black. Oriento você a utilizar uma cápsula ao dia por mais ou menos 2 semanas. Você utiliza por 14 dias. E por que esse tempo? Porque é um tempo que o seu organismo ele já vai se adaptando a essa suplementação, ele já vai entendendo que você vai suplementar, né, com esses componentes, com esses ingredientes diariamente. Porque o nosso organismo ele também tem que entender, ele começa a modificar até o funcionamento dele de acordo com o que você ingere, de acordo com o que você, né, toma. E não é diferente em relação aos suplementos. A partir do momento que você inicia o uso de um suplemento, o seu organismo ele vai estabilizando, vai se adaptando com o uso dele. Então, com mais ou menos 2 semanas, já é o suficiente para ele se adaptar, para ele entender que você vai fazer uso daquele suplemento de forma contínua. E qual o tempo ideal para fazer uso de um suplemento como esse? Eu costumo dizer que varia muito de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu organismo, de acordo com o seu tempo para fazer uso. Como assim, Sara? Tem pessoas que estipulam metas, né? Pessoas que estão em processo de perda de peso. Eu quero perder peso, um exemplo, 15 quilos. Em 5 meses, 6 meses eu atingi o meu objetivo. Eu posso parar de tomar? Se for uma opção sua parar, você viu que já estabilizou ali aquele peso, você consegue manter a alimentação, né, mais saudável, a prática da atividade física, ou até a sua rotina ali, o máximo que você conseguir saudável, pronto, você pode parar de fazer o uso. Mas isso, como eu disse, vai depender da sua meta, do seu objetivo. Sara, eu uso muito o Secaps Black justamente porque ele me dá foco, me dá força, ele me dá mais energia para as minhas atividades diárias. Eu posso utilizar por 1 ano? Pode, você pode utilizar. Que ele é um suplemento saudável, que ele vem numa concentração saudável, para que você atinja os seus objetivos, para que você consiga fazer com que o seu organismo trabalhe corretamente. Então você pode usar por 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, vai de acordo com o seu objetivo, né, com a forma como o seu organismo responde à suplementação. Sabe, se eu usar só por 1 mês, eu vou ver resultados? Você vai ver resultados sim, só que o que a gente orienta é que você utilize no mínimo por 3 meses, que é o tempo que o seu organismo ele vai se adaptar ao suplemento, que ele vai responder melhor à suplementação. Então, por isso que você tem que utilizar pelo menos por 3 meses. Porque, como eu digo, uma pessoa que utiliza, né, inicia o uso hoje, depois de 3 meses, ela vai ver completamente, assim, os resultados aparecendo, os benefícios, tanto em relação ao corpo, à perda de peso, como até em relação à pele, cabelo, tudo você vai ver que vai melhorando. Até continuando nessa questão das orientações em relação ao suplemento, eu costumo sempre citar em relação às contraindicações, né, para que as pessoas que utilizem o Secaps Black utilizem de forma segura. Então, a gente orienta também as pessoas que não podem utilizar, que são gestantes, lactantes, que são as mulheres, né, as mães que estão amamentando, não podem utilizar. Por que um lactante não pode utilizar? Porque os componentes, né, os ingredientes do Secaps Black, eles podem passar para o leite. E o bebezinho, né, o filho, acabar ingerindo aqueles componentes. O que não é saudável para o bebezinho, não é saudável para a criança. Justamente por ter termogênicos, por ter componentes que são indicações para uso adulto. Então, crianças, adolescentes em fase de crescimento também não podem fazer uso do Secaps Black. Sara, meu filho é adolescente, tem 14 anos, ele pode utilizar? Eu oriento você a procurar, né, o médico para pedir a opinião dele. Pergunte a opinião do médico para ver se ele libera. Mas a orientação do fabricante é o uso a partir de 18, 19 anos. Já pode usar tranquilamente. Qual é o outro público que não é indicado utilizar? Pessoas que são alérgicas a camarão e outros crustáceos. Por quê? Uma das fibras que eu até citei aqui é a quitosana, que faz parte da composição do Secaps Black. A quitosana, ela é a base de fibras de crustáceos, né? Ela é uma fibra que é a base dos crustáceos. Então, justamente por ter na formulação, né, um componente que tem base nos crustáceos, então a gente orienta a quem é hipersensível, quem é alérgico aos crustáceos, não utilizar o Secaps Black.
Ou então, né, perguntar, pedir a orientação do médico para ver o que ele orienta. Um ponto que é muito importante, né, que foi muito bem trabalhado isso, foi muito bem estudado para a formulação ser dessa forma, foi o Secaps Black não conter nem glúten, nem lactose e nem açúcar na composição. O que é muito bom. Quem tem intolerância à lactose, quem tem intolerância ao glúten, podem utilizar o Secaps Black tranquilamente. Não tem açúcar também na composição, ou seja, diabéticos também podem utilizar tranquilamente, porque além de ter esse benefício de não ter o açúcar, né, não interferir em relação às taxas de glicose, ele vai ter os benefícios, porque tem os benefícios em relação ao controle da glicemia. O Secaps Black é um grande aliado para quem está em tratamento, né, de diabetes, quem está ali no processo de pré-diabetes, que precisa ter esse controle da glicemia, além do tratamento, né, que o médico encaminhar para você, o Secaps Black ele também vai ser um grande aliado nesse processo. Então, eu já queria parabenizar desde já, né, as pessoas que estão com essa decisão tomada de fazer o uso do Secaps Black, de iniciar esse tratamento, ter esse processo, né, de melhora da autoestima, melhora da saúde. Então, já vou aqui dizer para vocês qual o sorteio, né, qual foi a surpresa que a gente preparou para vocês. Deixa eu só ver aqui o que foi enviado, que foi preparado para trazer para vocês nesse momento. Até para incentivar que vocês iniciem esse uso do Secaps Black, porque vocês tomem essa iniciativa, né, de mudança de hábitos de vida, de ter uma vida mais saudável, de ter um organismo mais saudável. Então, até uma forma de incentivar que vocês iniciem esse tratamento, que a gente fica muito feliz, que a família Secaps Black, ela só cresce. No Brasil todo, a gente recebe feedbacks de pessoas que estão utilizando o Secaps Black, estão vendo os resultados. Gente, tem pessoas que em 21 dias perdem 15 quilos, 16 quilos. Isso também vai variando muito, viu, do seu organismo. Tem gente que perde 2 quilos, 1 quilo, 3 quilos. Isso vai variando muito de acordo com o seu organismo. Você tem que respeitar o seu tempo. Você tem que respeitar, né, a sua estrutura corpórea. Respeitar também os seus hábitos. Então, você vai vendo os resultados ali no primeiro mês, depois vai potencializando no segundo mês, no terceiro. Então, você vai, de acordo com o seu organismo, com o seu tempo, você vai aumentando os seus resultados. Como eu disse, tem gente que associa vários fatores para potencializar esses resultados, né? Faz uso do Secaps Black, melhora a alimentação, melhora os estilos de vida, o sono, diminui a ingestão de álcool. Então, tudo isso vai potencializando os resultados. Então, até como uma forma de incentivo, a gente preparou um sorteio para vocês, para quem comprar amanhã kits de Secaps Black, né, o tratamento de Secaps Black, a partir de 3 meses. Que é, como eu disse, é o tempo que você vai realmente ver os resultados potencializados no seu organismo. Então, quem comprar a partir de 3 meses de tratamento o Secaps Black amanhã, vai participar de um sorteio de 5 super massageadores, que ajudam muito no processo de relaxamento da musculatura. Vocês vão ver que são massageadores que ajudam muito, né, no corpo, no relaxamento. E também 5 pizzas de R$400. Ou seja, quem comprar tem a chance de participar de um sorteio e ainda reverter esse valor, ter de volta o valor que foi investido. Então, não percam essa chance, foi algo preparado com muito carinho, muito pensado para incentivar vocês também nesse processo. Então, em relação à apresentação do Secaps Black, eu finalizo aqui. Eu vou abrir agora um tempo para vocês enviarem as perguntas de vocês. Quem tiver as dúvidas, vão enviando, que agora eu vou escolher algumas perguntas aqui para ir respondendo para vocês. Vou ver aqui a live, como é que tá. Deixa eu ver as dúvidas que vocês enviaram. Podem ir enviando que eu vou respondendo aqui para vocês. Vi que o pessoal gostou muito, né, da explicação em relação ao Secaps Black, das orientações. Muito obrigada, né, pelo feedback aqui de vocês.
realmente esse momento é muito importante para que vocês utilizem o Secaps Black da forma correta, para que vocês tenham os resultados tão esperados. Ó, Luciana dizendo aqui que já perdeu 6 quilos com Secaps Black. Parabéns, Luciana. É muito bom, né, esse feedback. A gente fica muito feliz com esses resultados de vocês. Jaqueline perguntando, quando começar a tomar uma vez ao dia, qual é o melhor horário? Você pode escolher de acordo com a sua rotina, ou antes do café da manhã, ou antes do almoço. Se o almoço é a refeição que você tende a comer mais, então tome antes do almoço. Meia hora antes. Você toma 30 minutos antes, depois do suplemento, aí volta a ter hábitos que não são saudáveis, hábitos sedentários. Aí, infelizmente, pode acontecer de ter o ganho de peso. Gente, vocês têm que entender, até quem faz bariátrica tem que ter esse controle após a cirurgia o resto da sua vida. Se você faz a bariátrica e descontrola em relação à alimentação, em relação à atividade física, você pode ganhar o peso que você perdeu na cirurgia. Então, o mesmo vale para um suplemento, né, que tem esse objetivo de perda de peso. Você tem que ter a consciência que você tem que ter hábitos de vida mais saudáveis. Ana Mara está perguntando se a partir de meia-noite já pode fazer a compra, né, para participar do sorteio. A partir de meia-noite você pode fazer a compra, mas para participar do sorteio é a partir das 9 horas da manhã. O link, né, da promocional vai ser liberado amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Então vai ficar disponível para vocês fazerem a compra com preços promocionais e ainda com a chance de participar do sorteio. Luciana está dizendo que eu já respondi a dúvida, coisa boa. Como eu disse, durante a live eu trouxe vários pontos que já são dúvidas frequentes, né? Que chegam até a gente, que muita gente pergunta para os nossos vendedores especialistas. Então, durante a live, esse momento é justamente já para esclarecer vários pontos para vocês. Rosilda, vai ficar gravada a Rose, vai ficar gravado assim, vai ficar no feed, viu? Depois que finalizar a live, vai ficar salvo lá no feed. Quem toma medicamento controlado pode tomar o Secaps? Depende do medicamento controlado, depende de qual seja, né, o seu quadro clínico, a sua patologia, né? O médico ele tem que avaliar, dependendo da intensidade e dependendo desse medicamento. Só por ser medicamento controlado, não tem como eu te afirmar se você pode ou não fazer uso. Isso teria que ser assim, uma pergunta mais específica, que você pode até levar depois para as pessoas que te enviaram o link, né? Como você teve acesso à live. Você pode perguntar, dizer qual medicamento, como são os sintomas, para a gente avaliar se pode ou não fazer uso, ou se você realmente deve procurar a orientação do seu médico. Patrícia, vai ter promoção para amanhã, sim. Fica ligada, né, em relação à rede social do Secaps Black, a quem te enviou o link para participar da live, que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, vai ser liberado o link da promoção. Janete está perguntando se quem tem hipotireoidismo pode tomar. Pode sim. Hipotireoidismo é uma alteração, né, na tireoide que acaba fazendo as consequências que diminui o seu metabolismo, altera o funcionamento do seu intestino, facilita, né, potencializa você a reter líquidos, né, no organismo, diminuir o processo de perda de peso, né, você acaba ganhando mais peso ali com hipotireoidismo. Então, quem faz uso do Secaps Black vai potencializar o tratamento também. Você usa o hormônio, né, a levotiroxina, e também potencializa com o uso do Secaps Black justamente nesse ponto de aumentar o metabolismo, de melhorar em relação à perda de peso, à retenção líquida, ao funcionamento do seu intestino. Você vai ter muitos benefícios. O melhor horário para tomar é sempre antes das principais refeições, meia hora antes, ou do almoço ou do café da manhã. Se você for tomar as cápsulas separadas, né, uma antes do café da manhã e uma antes do almoço. Por que eu não falo antes do jantar? Porque tem pessoas que, dependendo da rotina, né, se você tomar
antes do jantar pode atrapalhar no seu sono, principalmente dependendo do horário que você janta, se é próximo do horário que você vai dormir. Por que pode atrapalhar o sono? Porque tem termogênicos na composição. Não estou dizendo que você vai atrapalhar o sono para você ficar a noite acordada, não. Mas tem gente que pode vir a ter uma dificuldade para dormir, né? Para pegar no sono, justamente por ter termogênicos. Então, a nossa orientação é tomar sempre antes do café da manhã ou antes do almoço, do seu horário de sono. Dora está dizendo que está esperando o dela chegar. Pois já, como eu já te disse, tira foto para você ver depois as mudanças. Pronto, gente, eu vou agora selecionar as últimas perguntas para responder. A gente já está finalizando aqui, já selecionei várias perguntas, né? Já deu para tirar várias dúvidas. Se as dúvidas persistirem, se vocês virem que precisa, né, esclarecer mais alguns pontos, vocês podem perguntar quem enviou o link para vocês assistirem a live, que vai ser tudo bem esclarecido. Os nossos vendedores especialistas estão prontos para esclarecer todas as dúvidas. Só mais uma pergunta aqui. Alguns homens já entraram... Deixa eu ver. Mona Lisa. Alguns homens já entraram em contato para saber se ele ajuda no estímulo sexual. Como ele ajuda em relação ao funcionamento do organismo como um todo, né? A melhora da imunidade, o aumento de energia, de força, de resistência. Tudo isso facilita também no desempenho sexual, tanto para homens como para mulheres. Liliane, quem está fazendo a aplicação de enzima emagrecedora pode estar tomando o Secaps Black? Pode sim. Quem está fazendo uso de enzimas, porque as enzimas são justamente para potencializar a queima de gordura. E você usando um suplemento que potencializa também esse resultado, você vai ver que seus resultados, né, vão aparecer de forma mais rápida. O uso do Secaps Black ele não vai interferir assim, prejudicando, né, a aplicação de enzimas. Eles vão potencializar uma ação do outro. Deixa eu ver alguma pergunta mais aqui. Ana Paula dizendo que já emagreceu 4 quilos em 2 meses e perdeu muita medida. É como eu digo, vai variando muito de acordo com o organismo, de acordo com o seu tempo, né? O seu processo de mudança de hábitos. Muito bem, Ana Paula, já emagreceu 4 quilos em 2 meses, porque tem gente que às vezes quer um resultado muito rápido já de início e não fica constante ali no processo, né, de perda de peso. Perde muito quilo, né, muito peso no primeiro mês, mas acaba relaxando nos outros. Então tem que ser assim mesmo, constante para ir perdendo o peso, né, os quilos, por mês, de acordo com o seu organismo, de acordo com os seus hábitos, para você ver os resultados eficazes e você conseguir atingir a sua meta. Pronto, já selecionei aqui várias perguntas, já deu para esclarecer vários pontos. Vou finalizando a live por aqui, agradecendo muito, né, a atenção de vocês em relação ao Secaps Black, essa apresentação que é feita e pensada muito para orientar vocês ao uso correto do suplemento, para que vocês consigam atingir os seus objetivos. Então, muito obrigada e até amanhã, né, na liberação dos links para que vocês comprem com os preços promocionais e que vocês consigam participar também do sorteio. Então, boa sorte desde já!